Então, oficialmente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Verônica Gubert, sou psicoterapeuta espiritual, consteladora sistêmica, familiar e empresarial, mestre em Reiki com várias iniciações, apômetra, terapeuta quântica e radiestesista. Então, a gente trabalha em tudo aquilo que envolve bem-estar, saúde mental, corpo, mente e alma. Quando nós falamos de dinâmicas sistêmicas, relacionamentos familiares e relacionamento afetivo, que é o tema de hoje à noite, essa vai ser uma constelação em grupo. Mas também a gente tem constelação individual. Então, hoje nós teremos um tema aqui dos meus clientes. Mas se por acaso vocês tiverem interesse ou alguém tiver interesse em colocar o seu tema, a gente tem a opção de fazer individual ou em grupo também. Aqui no grupo, cada pessoa vai entrar para representar algo do campo do meu sistema, do meu cliente, no caso, né? E tudo aquilo que a gente entra para representar pode dar ressonância no nosso campo. Por exemplo, alguém pode representar a mãe do meu cliente. No caso, hoje é um casal, então a mãe e o pai, né, de ambos. E a gente gera esse sentimento por ressonância. Deixa eu só perguntar se vocês estão me ouvindo com um delay também. Não, Não? Tá. Porque para mim parece que tá com delay aqui, mas pode ser uma percepção minha. Alguém aqui nunca viu constelação familiar? Se quiser, ergue a mãozinha. A Tati. Tá, beleza. Quando nós falamos de relacionamento de casal, nós estamos falando de duas pessoas que vieram de sistemas diferentes. E muitas vezes onde que acontece o desequilíbrio? Quando uma das partes ou ambas as partes quer converter o outro a uma cópia fiel de si. E isso é o começo do fracasso. Então, para que serve um relacionamento? Basicamente, o relacionamento afetivo, ele é diferenciado de um outro relacionamento por três fatores, que é troca e equilíbrio. E quando nós falamos da troca com equilíbrio, é uma relação onde os dois colocam suas habilidades máximas em prol de um futuro em conjunto, de uma missão em conjunto, construção de patrimônio e intimidade, sexualidade. Só que nós viemos de sistemas onde há muitas crenças, tanto do lado feminino quanto do lado masculino. E quando essas crenças entram em conflito, é onde há os bloqueios inconscientes. Então a pessoa fica tentando fazer um relacionamento dar certo, construir, e acaba sempre gerando um looping ou então desdobramentos. E esses desdobramentos, eles são ocultos, bloqueios ocultos. Eles podem reverberar no patrimônio financeiro, nos filhos, na educação dos filhos, comportamento dos filhos, e gerar uma série de desconfortos indesejado por ambos. Então, quando nós colocamos aqui o campo, nós colocamos sem intenção, sem medo e sem julgamento, para que o campo possa mostrar o que está no oculto. É para isso que serve a constelação, revelar o que racionalmente nós não conseguimos compreender para sair do ponto A e ir até o ponto B, né? Esse desvio, ajustar esse desvio, tá? Vou fazer um exercício de centramento com vocês, para a gente poder baixar as expectativas, deixar a energia que a gente trouxe com a gente lá fora, para não interferir no campo. Então, eu vou pedir para você sentar de forma confortável,
Descruzar os braços, as pernas. A Daniela que tá mais acomodadinha aí que eu estou vendo, só não deita tanto que o objetivo aqui é a gente conseguir relaxar, mas enxergar com os olhos da alma. Não é o caso de aquele relaxamento para dormir, tá? Então respirem fundo, pode fechar os olhos, puxa pelo nariz, solta pela boca, baixando as expectativas, vindo pro aqui, pro agora, pro estado de presença. Enche bem o peito e solta. Mais uma vez. E vai adentrando esse espaço interno, reconectando com o aqui, com o agora, com o seu coração. E vai abrindo esse coração para o primeiro amor, que não é um amor romântico, que não é o amor de um homem, que não é o amor de uma mulher. O amor de Deus. Deixa esse amor preencher o seu coração agora. Esse é o primeiro amor, a fonte da vida. E preenchidos desse amor da fonte, então você pode agora se reconectar com o portal desse amor, a mamãe e o papai, que são a representação desse amor aqui, sem histórias, sem julgamento, apenas a mãe que te deu a vida e aquele homem que disse sim para ela e sim para você. E nesse momento, você solta todas as exigências, todas as histórias que você ouviu, que você repetiu e continua contando. Você desiste de continuar narrando aquela história. Não porque não doeu, não porque não marcou, mas porque aquela foi a história necessária para que o amor divino pudesse chegar para você. E essa é a força que gera a vida, que permitiu com que cada um de nós estivéssemos aqui e agora, com a oportunidade de expandir a nossa consciência, e muitos, talvez pela primeira vez, terá a oportunidade de olhar para isso de uma forma diferente. E agora que nós já recebemos essa força, então cada um pode sentir o seu corpo mais presente, mais aterrado, aqui. E devagarinho podem abrir os olhos e fazer os movimentos necessários. E, se for possível, ir voltando para cá. Tudo bem? Depois, vocês podem pegar um papel, um caderno e anotar as imagens, as percepções que vocês tiveram desse exercício. Vai ser bem interessante.
Então, hoje nós temos aqui um casal. E quando eu pedir, quem sentir ressonância com aquele momento de representar, pode se acusar. E aí eu renomeio vocês. Se por acaso você não for chamado para representar hoje, fica assistindo. E se nós precisarmos de pessoas para representar, eu vou convocar vocês, tá? Aqui não tem nada nem certo nem errado, é muito mais um exercício de percepção. Algumas pessoas sentem dores, desconfortos, calor, frio, têm visões. Então, tudo que vocês sentirem é do campo. A partir desse momento é do campo. E no final a gente solta tudo. Então, não se preocupem com o que vocês forem sentindo, tá? Quem se conecta com a energia do número um? Patrícia. Número 2. Dois, não? Depois a gente volta no 2. Número 3. A Vivi. Número 4. Alguém no 4? Maiara. Número 5. A Edi. Número 6. Nós precisamos de mais dois representantes. Um para o número 2 e outro para o número 6. Quem se habilita? 6. 6. Debe 6. Número 2. Ninguém no 2? Vamos fazer por dedocracia. Deixa eu enumerar vocês aqui. Rosicler, você pode me ajudar com o número 2?
Só liga o seu microfone, por favor. Quando você clica ali em cima, vai aparecer o símbolo do microfone, aí você só clica em cima. Não deu? Tá. Nilce, você consegue me auxiliar com o 2? Sim. Eu vou pedir então que os outros participantes que não estão representando nesse momento fechem a câmera. E aí, se eu precisar de que vocês entrem para representar, eu solicito para vocês abrirem. Então, a partir desse momento, cada um de vocês representa essa energia correspondente ao número, que é alguma situação na vida dos meus clientes. Sintam como é estar nesse lugar. Os meus clientes estão lá na casa deles, assistindo, para poder ter as percepções. Número 1, como é estar no lugar do número 1? Resistência. Me sinto resistente, não sei com o que, mas resistente. Essa resistência chega a ser rigidez? Ou ela vem de estabilidade? Sustentação? De rigidez. Tá. De chegar Número a querer 2, como? apertar os dedos. Tá. Número 2, como é estar ali no lugar do número 2? Parece que algo está incomodando, inquieta, uma sensação de não estar se sentindo bem, de estar agoniado, uma sensação assim. Ansiedade? É isso, uma inquietação mesmo. Número 3, como que é estar no lugar do número 3? Tô me sentindo leve, tranquila. Foi dito para mim que era para mim ser o 3. Enquanto eu não fui nomeada como o 3, eu tava assim, bocejando muito. Número 4, como que é ser o 4? Me sinto muito pesada, como se tivesse um peso me puxando para baixo. Se eu não seguro minha cabeça cai para baixo. E muita vontade de chorar.
Cabeça cai, vontade de chorar. Isso. Número 5. Como é estar no lugar do número 5? Eu tô sentindo uma pressão forte na nuca. O coração tá pulsando muito forte, assim, uma ansiedade. E a garganta tá meio trancada. Número 6. Como que é ser o número 6? Eu tava com uma forte dor nos olhos e passou depois que numerou. Tipo, um peso no estômago também passou. E agora parece que, tipo, uma sensação de estar observando, sabe? De estar esperando algo de respostas, assim, mas com tranquilidade. Que Tipo, interessante. analisando, sabe? Aham. Como se fosse um juiz aqui, sabe? Esperando. Tudo é muito perfeito. Número 1. Como que é olhar para o número 2? É um indiferente, mas com uma indiferença, mas com é, uma dor no estômago, com um desconforto, assim. Uma, Desconfortável. uma indiferença, mas desconfortável. Uhum. Número Mas 2. Como que é quando você olha para o número 1? Não, não sinto nada. Tipo assim, tô olhando, tô vendo ela, mas não tô sentindo nada. Não sente conexão. Não. Uhum. Como que é quando um olha para o 3? olhar para o 3 é leve, tranquilo. Tá. E quando o 3 olha para o 1? Veio para mim, não é pesado, só veio a palavra para mim insatisfação. E quando o 4, perdão, quando o 2 olha para o 3? Deu 3. 3, diz aí, eu sou o 3. Eu. Não vejo. Não vejo 3. Mas senti como alguém que você sente pena, uma certa pena, eu olho, tipo assim, a sensação de tristeza, de algo assim, nesse sentido. E quando o 3 olha para o 2? Não veio sentimento, mas veio duas palavras. Veio polêmica e veio rejeição. E também esgotamento.
Uhum. Como que é quando um olha para o 4? Pesado e triste. Quando o 4 olha para um, Resistência. Resistência à mudança. quando o 2 olha para o 4, 4, alguém que está pedindo socorro. e quando o 4 olha para o 2, Me vem a palavra teimosia na mente. quando o 1 olha para o 5, É bom de olhar. quando o 5 olha para o 1, Gera uma certa inquietação assim no coração, uma insegurança também. quando o 2 olha para o 5, Uma certa, como é que eu vou usar a palavra? Fugiu a palavra. Como se tentasse descobrir algo, alguma coisa, uma incógnita. e quando o 5 olha para o 2, Eu sinto calmaria, sossego. quando o 1 olha para o 6, Tá tudo bem. e quando o 6 olha para o 1, Uma sensação de julgamento, de ataque, a espera, sabe? você acha que o 1 tá te julgando, te atacando? É, tipo, esperando algo de mim para me julgar. Para ver como às vezes nós entramos nesse lugar de fazer o julgamento invertido. Porque aqui é como você se sente tá representando, obviamente, né? Mas como você se sente quando você interage com a outra parte. E aí o número 1 disse assim: tudo bem. Então não tá julgando, não tá atacando, não tá nada. E aí o número 6 olha e diz assim: não, tá me julgando. Mas aí o julgamento vem do 6 para 1.
disso que o 6 representa, né? Como que é quando o 2 olha para o 6? Algo grande, imponente. E quando o 6 olha para o 2? Tipo, um sentimento de, sei lá, de irmandade, parece. Uhum. Como soa como se ela estivesse me olhando familiar, sabe? Muito Familiar. próximo. Tá. Número 1 e número 2, eu vou pedir para vocês que representam os meus clientes irem para a infância desses clientes. Percebam se o que vocês estavam sentindo sobre resistência, rigidez, agoniado, inquieto, ansioso. Se muda alguma coisa. Que quando a gente fala de dinâmicas afetivas, onde foi a primeira forma que cada um de nós aprendeu a se relacionar? Modelando o exemplo que a gente enxergou da mamãe e do papai. E muitas vezes naquele tempo, naquele contexto, aquele relacionamento de homem e mulher não seguiram. Mas em cada filho, aquele homem e aquela mulher seguiram unidos. Mas a criança que do momento da concepção até os 7 anos, ela não tem racional formado. Então, para tudo que ela enxerga, ela dá um significado. E se ela cresceu em um ambiente com brigas, conturbados, ou que aquela mãe e aquele pai tiveram que se voltar para cuidar de alguma dor, algum problema, então ela cresceu entendendo que ela era ou rejeitada ou não bem vista, bem-vinda, que ela era um fardo, que ela tinha que amadurecer e dar conta de tudo de uma forma muito precoce. E aí ela até sai do seu lugar de criança. E isso reverbera sobre a vida adulta e nas nossas relações muito mais do que a gente imagina. Então, o número 1, como que é a infância do número 1? Eu, quando fechei meus olhos, eu chorei. Tô com lágrimas, né? Muito triste. Uma tristeza muito grande, Tá. muito dolorido. Uhum. Número 2, como que é a infância do número 2? Eu tô me sentindo bem zonza e tô com uma inquietação, inclusive minha perna não para de balançar aqui, como se tivesse com uma ansiedade, com algo que eu não consigo colocar para fora. Aquilo meio que remoendo. Tá. Quando a gente tem essa perna balançando, bem como antes, quando veio aquela sensação de muita angústia, peso, tudo isso remete a lutos não elaborados ou separações muito precoces. Exemplo, mamãe e papai se separaram, né? E aquele homem foi embora de casa, ou aquele pai desencarnou muito cedo, ou aquela mãe desencarnou muito cedo. E aí, por um motivo da vida, aquela criança teve que assumir um dos lados. Então, eu não sei se eu escolho o lado certo da mamãe ou o lado certo do papai. E todo filho tem que ter o direito de expressar o amor pelos dois. Porque no coração a gente ama a mamãe e o papai. Independente do destino.
Então é esse amor incondicional que tem que ser resgatado. Não tem como um adulto ter forças para ir para um relacionamento maduro, adulto, saudável, real, se dentro desse adulto tem uma criança machucada. E muitas vezes as pessoas ficam tentando olhar para o sintoma e não olha para dentro para sua criança. E não consegue ver, porque aprendeu a sobreviver. Então, o número um e o número dois, vou pedir para vocês pegarem um objeto que vocês têm, tá? E vocês vão colocar nesse objeto todas as distorções, todos os pesos que vocês integraram como verdade desde o momento da concepção. Todas as crenças limitantes, referente a não ser bem-vindo, referente a ser um peso na vida das pessoas, todas aquelas crenças de que vocês eram sozinhos, que não tinham com quem contar, que vocês iriam ser um peso se pedissem ajuda, coloca nesse objeto. E aqui eu vou trazer a força da espiritualidade, a força da fonte. Porque muitas vezes nós nascemos em ambientes tão conturbados que quando nós buscamos ajuda, tá todo mundo culpado com as suas dores. Então, aquela mamãe e aquele papai, eles não entregaram mais, ou eles não fizeram diferente, ou eles não ficaram mais tempo, não porque eles não quisessem, mas porque realmente eles não tinham escolha. Então, dentro dessa força da fonte, eu vou falar para vocês assim: minha filha, meu filho, deixe no passado tudo o que é do passado. Vocês não precisam mais carregar nenhum peso, nem se sentir responsáveis pelo relacionamento dos pais de vocês, muito menos pelo destino deles, nem pelo destino dos irmãozinhos, daqueles que ficaram pouco tempo aqui. Vocês já podem soltar esse peso. Já pagaram um preço muito alto pelo tempo que carregaram. Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade. Tudo tem um propósito maior. Levem das mulheres e dos homens que vieram antes apenas a vida que vocês receberam. E a gratidão. Porque eles suportaram. Vocês não precisam mais fazer isso. Respirem fundo e percebam se vocês conseguem soltar. Número 2 também conseguiu soltar? Sim, Sim? sim. Como que vocês se sentem agora? Eu Eu me me sinto sinto, mais leve. eu também. Mais leve? Mais leve. Tá. Então, dentro dessa leveza, busquem memórias alegres da infância.
E com essa leveza e essa alegria de quem é apenas uma criança que pode brincar, que pode crescer. Vamos lá para a adolescência e percebam como é a adolescência. Número um, como que é a adolescência? Adolescência feliz. Que bom. Número dois, como que é a adolescência? Também senti leve, não senti nada assim incomodando. Tá. Então, dentro dessa leveza, dessa alegria, venho agora para a fase adulta de novo, com a criança integrada, com essa nova consciência. Percebam se mudou alguma coisa na fase adulta. Número um, Sim, mas ainda pisando em ovos. é porque o novo ele é desconhecido, né? E a mente humana, ela quer ter controle, ela quer ter previsibilidade. Então, sempre que o novo se apresenta, fica pisando em ovos. Mas imagina que é assim, a mente só tem memória daquilo que já viveu, daquilo que é familiar. E aquilo que era familiar era muito doloroso referente a relacionamentos. Essa criança cresceu num ambiente totalmente conturbado, com uma visão totalmente distorcida do que é um relacionamento saudável, né? Então, agora que ela soltou aqueles pesos, ela começa a olhar para ela e falar assim: Nossa, eu tô podendo olhar para o novo, mas eu vou devagarinho. E aí, aquele conselho: não se abre igual um paraquedas, né? Mas se abra. Número dois, como que está agora? Não tá pesado, mas a sensação de que alguma coisinha tá incomodando, sabe? Tudo bem. Número um, como que é olhar para o número dois agora? Número dois, como que é olhar para o número um? Normal, olhando para uma pessoa que eu enxergo que essa pessoa tá bem. Tá. Número um, como que é agora? Eu já olhava para o número 3 como tranquilo, né? Aí o 3 olhava para o 1 com insatisfação. 3, como que é agora olhar para o número um? Agora veio para mim leveza, amigável, Uhum, e vem também um sentimento de honestidade. tá. Que agora é real. Uhum. O adulto com a criança mal resolvida é uma tristeza. Porque quando ele recebe um gatilho, ele não reage com a idade que ele tem. Ele reage com a idade do trauma. E aí ele nega, porque o cérebro vai tentar fugir daquele momento da lembrança do trauma, né? Então ele fica ali, diz assim: não, eu não preciso olhar pra nada. A culpa é sempre do outro. E aí, quando vai lá e reintegra a criança, acontece isso, diz assim: não, agora é real. Essa honestidade, né? E todos nós somos assim. Em algum nível, nós somos assim.
que a gente não tem o alvará de soltura, a gente vai tirando as nossas camadas, né? Eu tô representando a criança interior? Não. Tô Número perguntando dois, porque como quando elas estavam falando, começou a falar, começou a me dar o sentimento de eu não devia estar aqui. Não sei nem por que que elas estão falando isso, por isso que eu perguntei. que Não bom que queria. você sentiu isso reverberando. A gente foi trabalhando e já tá reverberando ali no número 3, né? Aí eu tava Então, sentindo, eu falei assim, não, tô falando, mas não faz sentido, não devia nem estar aqui. que bom! Isso é muito bom. A energia trabalhando. Número 2, como que é agora olhar para o número 3? Número 3, senti um pouquinho, um pouco mais, um pouco de alegria nela. Uma Tá. pessoa um pouco mais feliz. Antes sentia pena, tristeza. É. Uhum. Agora Número já 3, como que é agora olhar para o número 2? Desconfiança. Tá. É algo que ainda tá. É como se estivesse numa transição. Eu não sou algo, eu estou num processo de transição. Eu não sei quem eu Uhum. sou. Eu estou pendendo para os dois lados. É isso que eu sinto quando eu a vejo. Tá oscilando ainda. Tá oscilando. Número 2, então você vai falar pro número 3 assim. Eu vejo você agora. eu vejo você agora. Você faz parte Você faz parte e tem um lugar e tem um lugar na minha vida, na minha vida, na minha ancestralidade. na minha ancestralidade. Você nos ensinou lições valiosas, Você nos ensinou lições valiosas, mas agora eu te libero mas agora eu te libero com gratidão com gratidão e eu farei bom uso e eu farei bom uso dos aprendizados dos aprendizados que você me trouxe que você me trouxe sobre relacionamento saudável. sobre relacionamento saudável. Sente que fala do coração ou tá repetindo da boca para fora? Tô sentindo. Número 3, como que fica agora? Eu não sinto que é do coração. Eu sinto que quando ela tá falando é falso, não é do coração. Número 2, pega um objeto que você tem aí. Dai, você pode me ajudar aqui no movimento? Se você puder, abre a câmera. Te conecta com o número 2. Como que é se conectar com o número 2? Dá medo. Número 2, como que é se conectar com o que a Daiane representa? É uma sensação de que eu não estou reconhecendo. Olha só que interessante. Número 2, isso que a Daiane representa são os seus pais.
E enquanto nós não reconhecemos que o relacionamento dos nossos pais são a raiz de onde nós brotamos, nós não temos força para ir para a vida. E o relacionamento de casal é a área mais importante da nossa vida, porque é como se fossem as raízes da árvore. E dessas raízes brotam todas as outras áreas. Então nós precisamos um movimento de muita humildade para reconhecer que através dos nossos pais, daquele relacionamento que muitas vezes foi difícil, imperfeito, gerou um fruto. E esse fruto somos nós. Então nós não julgamos mais. Nós simplesmente tomamos a vida que nós recebemos, como ela pode chegar para nós. Daiane, fala para o número 2 assim: nós somos os seus pais. Nós somos os seus pais. E essa é a nossa história. E essa é a nossa história. Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Se nós não conseguimos ser para você Se nós não conseguimos ser para você o exemplo de relacionamento o exemplo de relacionamento e de família e de família que você esperava que nós fôssemos, que você esperava que nós fôssemos, se nós não conseguimos te dar mais, e se nós não conseguimos te dar mais, isso que nós entregamos isso que nós entregamos foi o melhor. foi o melhor. Como que eu vi isso, número 2? Ai, senti um arrepio grande e uma vontade de chorar. O que que aconteceu aí, Daiane? Foi um sentimento de dei o meu melhor, fiz o que eu pude, o que eu fiz naquele momento era o melhor que eu podia, era o melhor que eu tinha. Uhum. Sentimento de paz, né? De amor, Alívio. Então, esse choro veio de alívio. de alívio. Uhum. Número 2, como que você fica agora? Me sinto melhor, mas digamos que não 100%. Ainda algo não está bem ainda. Uhum. Um tanto de inquietação, assim, não, não sei explicar, uma coisa ainda que não, como se algo ainda não tivesse curado 100%, assim, Sim. nesse Daiane diz sentido. para ele assim: eu gostaria muito Eu gostaria muito de ter tido uma família maior de ter tido uma família maior e ter proporcionado para você e ter proporcionado para você experiências diferentes. experiências diferentes. Nós sentimos do lugar de paz Nós sentimos no lugar de paz e você sente do lugar de filho. e você sente no lugar de filho. E está tudo bem sentir, E está tudo bem sentir, mas do medo mas do medo de relacionamento, de relacionamento, você não precisa mais carregar nenhuma responsabilidade. você não precisa carregar mais nenhuma responsabilidade. Essa é a nossa história Essa é a nossa história. e nós abençoamos você E nós abençoamos você para que você possa fazer diferente agora.
para que você possa fazer diferente agora. A sua alegria A sua alegria e o seu sucesso nos relacionamentos e o seu sucesso nos relacionamentos é a nossa alegria também. é a nossa alegria também. Os seus irmãos Os seus irmãos ficaram o tempo que puderam. ficaram o tempo que puderam. Cabe a você agora Cabe você agora honrá-los com a vida honrar-os com a vida que você recebeu. que você recebeu. Faça isso por você. Faça isso por você. Como que eu vi isso, número 2? Uma sensação de alívio, de paz, assim, de clareza. Algo bom, sentimento bom. Uhum. Número 2, você sente que você é o filho mais velho? Sim, Daiane, ele é o filho mais velho? Não, eu do meio. Diz pra ele então. Você é o segundo. Você é o segundo. E sobre a vida, E sobre a vida, nós não temos muito poder. nós não temos muito poder. Essa é a minha história. Essa é a minha história. E agora que você sabe o seu lugar, E agora que você sabe o seu lugar, você pode construir a sua. você pode construir a sua. Como que é falar isso pra ele, Daiane? É libertador. É sensação de coração, sabe? De coração aberto, de paz, Uhum. libertação. Como que eu vi isso, número 2? aceitação, de aceitar. Número 2, sente que consegue fazer uma reverência pra Daiane? Daiane, sente que consegue abraçar o número 2? Consigo. Então, um abraço. Número 2 recebe aí o abraço dos pais. Adulto não sabe pedir colo, né? É uma coisa engraçada. Se rala todo na vida. A gente tem um bando de adulto tudo machucado sem saber pedir colo. E às vezes a gente tem que voltar a fazer as coisas como era criança. Pedir colo. E pedir pra mamãe e pro papai como é que foi a história deles. Se houveram irmãozinhos que não ficaram. Porque naquela época, às vezes, as nossas mães não tinham nem para Natal, né? Não tinham os recursos que nós temos hoje. E elas passaram por coisas que, por amor, elas não contam. Só que se nós não sabemos quantos irmãozinhos nós temos, nós ficamos vivendo a vida tentando compensar. Porque no coração a gente sente que o nosso lugar não tá certo. Acontece muito mais do que a gente imagina. Lealdade aos irmãozinhos que não ficaram. Número 2. Olha que engraçado, né? Entrou no número 2 para ser o número 2. Como é dizer assim, eu sou o número 2? Confesso que no começo eu fiquei com medo. Agora não. Agora eu me sinto bem. Agora tem uma conexão com o número 2. Quando a pessoa está fora do seu lugar, na família de Exatamente. origem, ela está fora em todos os lugares na vida. Ela está fora no lugar no trabalho, ela está fora nos relacionamentos, a vida vira um caos. Número 3, como que é olhar para o número 2 agora?
Eu não sinto verdade ainda. E é como se tudo estivesse acontecendo, eu sinto como se eu não deveria estar aqui. Eu ainda sinto que eu não deveria estar aqui. Número 2, como que é olhar para o número 3? Número 3. Não sei explicar a sensação que é. Não consigo decifrar nela ainda o que eu vejo nela, se é algo bom, se é algo ruim, se é triste, se não é, tá meio É, embaçado. é desconhecido agora. Isso. Que Uhum. bom, porque o número 3 representava justamente os bloqueios no relacionamento. E essa do tipo assim, eu sinto que eu não devo nem estar aqui. O que que vocês estão querendo me agarrar? É que eu não sinto que eu não devo nem estar aqui. Então, número 1, número 2, faça uma reverência para o número 3. Porque quando nós reconhecemos tudo de difícil, tudo de pesado que nos ensinou, é possível liberar isso com alegria e com gratidão. E fazer bom uso desse aprendizado. Então, esse ciclo não precisa mais continuar se repetindo. Porque só se repete enquanto nós temos que aprender a lição e olhar para aquilo que é essencial. Então, número 3, pode fechar a câmera. Obrigada. Deixa eu até renomear aqui para tirar ela dos bloqueios, né? Chama teu nome para voltar pro teu nome também. Número 1, como que é olhar para o número 4 agora? Quer dizer, antes disso, número 4, reverberou alguma coisa aí? Muito. Quando elas voltar, tava muito difícil. A sensação que eu tava sentindo era muito pesada e muito triste. Aí, quando elas voltaram para criança e adolescência, eu senti necessidade de respirar, respirar e fui voltando, foi ficando mais leve, foi ficando mais feliz. E agora passou toda aquela sensação ruim. Que bom. Número 1, como que é olhar para o número 4 agora? Tudo bem. É como se tudo tivesse no lugar e eu no meu lugar também. Tá tudo ok, tá tudo certo, tá tudo Ah, lindo. como que é o 2 olhar para o número 4 agora? Felicidade, sensação de felicidade. Uhum. O número 4 representa justamente as situações do passado. Então, perceba que antes as situações do passado eu sentia aquele peso, né? Não conseguia nem segurar a cabeça em pé. E à medida que a gente foi tratando as questões da criança, do adolescente ali, foi reverberando. E aí, antes, o número 2 sentia que tinha que salvar, que socorrer o número 4. E agora sente felicidade. Uhum. Então, número 1, número 2, faça uma reverência para o número 4 também. Número 4, muito obrigada. Pode fechar a câmera também. Número 1, como que é olhar para o número 5 agora? Já era bom antes, né? Tá com o microfone fechado. Tranquilo, tudo bem. Número 5, como que é olhar para o número 1 agora? Pra mim tá tranquilo também. Uhum. Número 2, como que é olhar para o número 5?
como se eu visse um meu reflexo. O número 5 é o filho do casal. E aí a conta que não fecha na nossa mesa passa para os nossos filhos. Então, muitas vezes os filhos apresentam TDAH, autismo, desvio de comportamento, um monte de coisa. E aí vai lá tentar apagar fogo com gasolina, né? Onde que tá o problema? Filho é igual carro 0 km, não dá problema. Só que todos nós somos filhos de alguém. E às vezes a pessoa chega aqui, nós precisamos voltar a algumas casas e resolver a percepção que ela tem sobre a origem da vida, papai e mamãe. Tô com um problema no relacionamento. Qual foi a forma que você enxergou, internalizou como verdade sobre a forma da mamãe ou papai se relacionar? Como homem e como mulher, eles têm as suas escolhas. Às vezes a missão deles era abrir o portal da vida. Isso não quer dizer que eles têm obrigação de continuar juntos como homem e mulher. Mas naquele filho eles estarão unidos. É um vínculo eterno. E isso precisa ser preservado. Então, quando uma mulher, por exemplo, fala mal do companheiro anterior com quem ela teve um filho, ela está falando para o filho dela. Parte sua é assim. Porque cada filho é uma misturinha de dois sistemas diferentes. Então a gente tem que treinar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, para ficar com o que deu certo. Precisou acontecer aquela bagunça do universo para a vida poder chegar até nós e fluir através de nós. E quando nós entendemos essas duas energias, que é o feminino da mamãe, que representa a nutrição, as nossas emoções, e o masculino do papai, que representa coragem, segurança, confiança. Então, nós juntamos essas duas energias e temos força para ficar em pé e ir para a vida. Então, cada filho, quando vem para cá, já vem com uma caixa de ferramentas prontas. Nós não precisamos se preocupar com o futuro dos filhos quando as bases estão estruturadas. Número 5 ficou tranquilo agora? Sim, tá tranquilo. Então, pode fechar sua câmera também. E aí, o número 5 dizendo assim: o, o número 2 falando assim: o número 5 parece um espelho meu. Tem disso, né? A mãe carrega 9 meses e sai a cara do pai. Quem nunca? Bem Número possível. 1, como que é olhar agora para o número 6? Tranquilo. Número 6, como que ficou agora? Reverberou aí? Antes eu olhei e sim, me senti fora do grupo, sabe? Tipo, agora tava com um pouco de medo e agora me sinto fora do contexto aí. E do número 1 eu senti um ar de deboche. Tá. Tipo, não é deboche, de tô certa, assim, tipo, como se tivesse provado algo. Uhum. Mas tô me Nu- sentindo bem fora do grupo. Tipo, vocês Tá, lá e eu bem pra baixo. tá. Número 2, como que é olhar para o número 6? Agora a sensação que eu tenho é de pegar na mão e sair, tipo, andando junto, levar junto comigo, Uhum. pô, Número lado a 6, lado. como que é olhar para o número 2? Tipo, uma pessoa que tá esperando algo. Tá.
Então, número 1, diz pro número 6 assim: Eu vejo você agora. Eu vejo você agora. E por muito tempo, E por muito tempo nós estivemos distantes. nós estivemos distantes. Eu carregava muitos pesos Eu carregava muitos pesos e muitas distorções e muitas distorções sobre um relacionamento saudável. sobre um relacionamento saudável. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Agora que eu soltei, Agora que eu soltei, você é bem-vindo. cortou. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. E já me alegra. E já me alegra. Tudo que nós iremos viver juntos Tudo que nós iremos viver juntos a partir de agora. a partir de agora. Sente que fala de coração? Número 6, como que eu vi isso? É, tipo, tava esperando algo para incluir, sabe? E Tipo, aquela sensação de se sentir excluído passou? não, passou. Passou? Passou. Parece que eu tô ao lado agora. Tá. O número 2 já sentia que estava do lado, né? Tinha essa vontade de pegar na mão. Como que é pro número 1 olhar pro número 2 agora? Deu dois. Deu dois. 2, dá um oi aí, por favor. Sim, já achei. Tranquilo. Número 2, como que é olhar pro número 1? Como se eu já quando você reconhece a pessoa, você olha, você tem a sensação, eu estou te reconhecendo, estou sentindo a pessoa. Olha como o campo trabalha e reverbera, né? Antes era indiferente. Tipo, nem vejo. Uhum, isso aí. Cadê o número 1? Número 1 sumiu o vídeo daqui. Opa, acho que caiu. Desculpa, minha conexão caiu. Uhum, tudo bem. Número 1, diz pro número 2, então. Eu vejo você agora. Eu vejo você agora. E aqui agora, nesse momento, E aqui agora, neste momento, eu lhe devolvo o seu lugar eu lhe devolvo o seu lugar de masculino, de masculino, de homem de homem e de pai desse sistema. e de pai desse sistema. Através de você, Através de você, eu pude exercer a maternidade. eu pude exercer a maternidade. E eu te agradeço por isso. E eu te agradeço por isso. E eu sinto muito E eu sinto muito pelos desconfortos pelos desconfortos e pelas dores que eu te causei. e pelas dores que eu te causei. Nunca foi intencional. Nunca foi intencional. Eu também tinha muitas dores Eu também tinha muitas dores e estou aprendendo e estou aprendendo como ocupar o meu lugar como ocupar o meu lugar de mulher, de mulher, de feminina, de feminina, companheira companheira e mãe desse sistema. e mãe desse sistema.
Como que é falar isso? É agradável, causa uma leveza, é leve. Número 2, como que é ouvir isso? É muito bom. Uma alegria, uma sensação boa. Porque às vezes, tanto a mulher quanto o homem vêm de sistemas onde o feminino e o masculino estavam invertidos. Sabe quando a mamãe queria ser o homem da casa? Porque nós viemos de uma ancestralidade onde as mulheres tiveram que aprender a lutar, porque os homens foram para as guerras, por uma série de coisas, saíram para desbravar novos territórios, inclusive o Brasil, que os portugueses vieram para cá para desbravar e não voltaram para buscar suas famílias lá. Então constituíram novas famílias. E nós somos frutos de tudo isso. Então essas mulheres tiveram que aprender a ser muito forte e elas esqueceram de parar. Como que faz para quando chega um homem do lado, deixar ele abrir a porta para ela? Né? Do tipo assim, agora me deixa ser o homem da casa. Então ela precisa ser ensinada também, porque ela não aprendeu. Só que daí, se tem dois competindo para ser o homem, ou dentro da sensibilidade tem dois tentando competir para ser a parte delicada da história, como é que faz para equilibrar isso? Mas os homens também se perderam do prover. E eu não estou falando apenas do financeiro aqui. Estou falando do prover, do proteger essa mulher, de permitir que ela desabe também, sabe? Porque nós aprendemos a ser forte, mas tem momentos que a gente quer um abraço, a gente quer o direito para desabar, não quer nem que resolva o problema. Só que escute. E aí os homens precisam ser ensinados sobre isso também. Nós precisamos saber comunicar isso. E se nenhum dos dois dá o braço a torcer e vai para o seu lugar primeiro, como é que esse sistema tem alguma chance de se organizar? Né? Então, quando um começa a ter essa consciência, o sistema começa a encontrar um caminho e ele começa a se fortalecer. Número 2 diz para o número 1 assim: eu também vejo você agora. Eu também vejo você agora. E aqui e agora, nesse momento, E aqui e agora, nesse momento, eu te devolvo o seu lugar eu te devolvo o seu lugar de feminina, de feminina, de mulher, de mulher, de companheira de companheira e mãe desse sistema. e mãe desse sistema. Através de você, eu pude exercer a paternidade. Através de você, eu pude exercer a paternidade. E eu te agradeço por isso. E eu te agradeço por isso. E eu também sinto muito E eu também sinto muito por todas as dores que eu te causei. por todas as dores que eu te causei. Eu também estou me curando Eu também estou me curando e aprendendo e aprendendo como sustentar o meu lugar. como sustentar o meu lugar. Sente que fala de coração? Sim, E como que você se sente falando isso? uma sensação de paz, de alívio, de alegria, sentimentos bons. Uhum. Sente que consegue abraçar, consegue dar um aperto de mão no número 1? Consigo, consigo, Consegue abraçar? consigo. Número 1 consegue abraçar também? Tá, tem que pegar na mão e ir embora. Hoje vai ter coisinhas, né? Você já viu aquele casal que fica se cutucando? Eu sempre falo que assim, ó, quando tá reclamando, não quer se separar. O problema é quando fica tudo em silêncio, né? A mulher, principalmente quando ela reclama, ela só tá dizendo assim: olha pra mim, tem alguma coisa doendo aqui, tá fora do lugar.
E o homem, para ele pedir para separar, é porque o mundo já tem que ter acabado, né? Porque senão ele fica ali. O homem não separa se ele não tem para onde ir. E o homem, sem uma mulher do lado, não passa de um adulto infantilizado. Porque vocês saíram de uma mulher. Então vocês dependem primeiro da mãe e depois vocês soltam a mãe para se juntar a outra mulher e continuar a vida. E aí tem que tomar cuidado para não casar com a mamãe, né? Porque tem isso. E as meninas têm que tomar cuidado para não casar com o papai. Só que as meninas também podem casar com a mamãe. Então, por isso que é importante, dentro dos relacionamentos, a gente fazer esse trabalho para tirar aquilo tudo que está no inconsciente e poder abrir o caminho. E quando a gente fala com as pessoas que dizem assim, meu Deus, a gente está aqui, tem filhos em comum, mas não consegue se enxergar, não se percebe. Tirou os bloqueios, limpou o campo, diz assim, agora dá vontade de pegar na mão aqui e vão para a vida. Quão mais leve fica tudo isso? E o principal beneficiado é quem? Os filhos. O corpo, a saúde física, emocional, mental e financeira. Porque quando essa base chamada relacionamento se ajusta, tudo flui. E eu mesma demorei muitos anos para aprender isso. Foi o motivo pelo qual eu me tornei terapeuta. As infinitas experiências que me moldaram. E hoje eu posso olhar para todos aqueles homens que passaram na minha vida e falar muito obrigada. Porque a minha história inspira pessoas e me dá força para vir aqui e guiar outras pessoas. E dizer para vocês assim, invistam. Sempre que a gente serve o sistema de alguém, a gente também recebe partículas de cura. Eu acho que nós podemos ficar com isso, né? Número 5. Número 5 está aí ainda. Oi. Por algum motivo eu não Uhum. te nomeei. Reverberou mais alguma coisa aí? Não, tipo, teve uns momentos ali que eu senti um pouquinho de ansiedade aí na finalização, mas também ao mesmo tempo eu já fui sentindo calmaria depois. Que bom. Número 1 e número 2, sente que consegue abraçar o número 5? Sim. Sim. Então abrace. Número 5 recebe aí o abraço dos pais. Nesse lugar quentinho. E agora sim. Vocês podem desconectar do personagem, do número que vocês representaram. Vou renomear vocês aqui. Eu senti vontade de dar risada no final. Essa risada é de quê? Não sei, tipo de uma criança feliz, assim. Que bom! Porque você está representando justamente a prosperidade nos relacionamentos com essa nova consciência. Olha aí, que legal. E antes estava turrão, né? Só esperando. Se eu sou o juiz. É, é, Luiz. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal que ficou assistindo hoje, que vieram aqui pela primeira vez. Daniela, ativa o microfone. E Ah, consigo. agora sim.
Dúvida não, mas algumas coisas me fez pensar sobre a história da minha mãe e do meu pai, e eu identifiquei que Deixa sair. eu sou Solta. 880. No meu primeiro relacionamento, eu fui exatamente como a minha mãe. Respira. Eu comandava e o meu pai fazia todas as vontades dela. E no meu segundo relacionamento, eu me anulei para fazer dar certo. Isso não é saudável, Sim. porque uma hora o homem precisa ser desafiado no relacionamento também. E como a mulher também. Então eu identifiquei que eu repeti um e no outro relacionamento eu repeti a atitude do outro. Então, eu acho que com o tempo eu vou conseguir refletir muito sobre tudo que eu ouvi aqui. Primeiro que você não precisa mais fazer isso sozinha. Porque eu passei muitos anos na tentativa de erro e acerto também, achando que eu tinha que dar conta de tudo, igual minha mãe. A gente não precisa fazer isso. E tem outra coisa. A necessidade de se sentir pertencente, aí tem que ver a questão da ordem dos seus irmãos. Às vezes tem irmãozinhos que não ficaram, às vezes tem histórias que nós nunca ficamos sabendo. E aqui não é para expor a história de ninguém, é simplesmente para você encontrar o seu lugar na ordem, né? E dentro de tudo isso, tomar consciência que você tem o direito divino de ser você. Se você não fala com medo de desagradar o outro, você acaba se perdendo de você. E sem você não tem nós, né? Então, quando você tiver oportunidade, condições, enfim, vale a pena investir numa constelação para você, para o seu campo específico. Deixa isso no seu coração e quando for o seu momento, então nós ficaremos felizes em servir o seu sistema como você esteve aqui, servindo o sistema dos nossos clientes e compartilhando a sua história com a gente. Parabéns pela coragem de se expor. Essa é uma parte linda da cura. E ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu achei que tinha que fazer. Eu fiz, nem pensei Que duas bom. vezes o que eu senti. Muito obrigada. E tem uma outra coisa importante. Chega uma hora da vida que nós mulheres temos o relógio biológico na nossa cara. Então a gente não tem mais tempo para errar ou para ficar testando outros relacionamentos. Um relacionamento saudável, ele não é feito de duas pessoas perfeitas. Ele é feito de duas pessoas dispostas. E quando eu tive coragem de dizer sim pra mim, então eu engravidei. Da forma mais inusitada e mais abençoada que vocês possam imaginar. Foi a cereja do bolo e a consagração de tudo isso que eu acredito e trago pra vocês. No Natal do ano passado, eu falei que eu ia passar com a minha família. Não com a família do meu pai e da minha mãe, que é a minha família de origem. Com a minha família. E a pessoa que eu estava me relacionando viajou. Sequer perguntou com quem eu iria passar o Natal. E eu passei sozinha e falei assim: se for eu e Deus, então essa é a minha família de agora. E eu vou ficar com a família que eu tenho. E quando eu vi a previsão para nascer o meu bebê, 25/12 de 2026, eu sabia que era Deus falando comigo. E respondendo o que eu fiz naquele Natal,
quando eu aceitei todos os gatilhos e eu passei 3 dias chorando e botando a minha tristeza pra fora. Porque no Natal do ano passado, aquela tristeza de tudo que eu já tinha buscado e estudado, praticado, com todos os absurdos que aconteceram nos meus relacionamentos, eu só pedi uma coisa pra Deus: vai passar. Segura a minha mão pra eu não endurecer o meu coração e continuar acreditando. Então, Daniela, continua acreditando, tá? E saiba que você não tá sozinha, nunca esteve. E não precisa mais ser assim. Não começou em você, mas pode terminar. Que bom que você está aqui. Obrigada. Mais alguém? Então eu vou pedir para vocês sentarem, soltar as mãos. Eu acho que antes do exercício eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer uma foto. Por favor, coloquem seus rostinhos aí. E se por acaso alguém não puder mesmo aparecer, não quiser, tá tudo bem, tá? A gente respeita aqui direito de imagem. Vai aparecer aí para vocês dar um ok, tá? X! Eu acho que eu saí dormindo. Deixa eu ver aqui. Perdão. Só um minuto. Vou fazer com o celular para garantir, porque aquele não tá dando muito bom. Ai. Agora sim, então, X. Alguma deve ter ficado bom. Agora, se por acaso vocês quiserem fechar a câmera, já podem. E se quiserem deixar aberto, está tudo bem também. Sentem de uma forma confortável. Respirem fundo. E mentalize atrás de você a sua mãe e o seu pai biológico. E atrás deles, os seus avós. E atrás dos seus avós,
os seus bisavós, atrás deles os seus tataravós, e atrás deles todos os seus ancestrais, todos os relacionamentos que foram necessários para que a vida pudesse chegar até você. Então você enxerga toda essa multidão e você vai falar para eles assim, mentalmente: até aqui eu honrei vocês na autossabotagem, na dor, no sofrimento, no sacrifício. Até aqui eu ignorava que ao fazer isso, ao julgar e criticar o relacionamento de vocês, eu estava criticando o amor de Deus. Eu estava exigindo que fosse um final diferente. Agora eu fico com a continuidade, que sou eu. Eu sou a continuidade de todos vocês. E agora que eu recebi o amor de Deus, que eu recebi o amor de vocês, eu posso olhar pro amor adulto, pro amor romântico, pro amor precioso, pro amor real. E você vai falar assim: eu me libero para amar e ser amada, amado, livremente. Eu me libero para amar e ser amada livremente. Então perceba, sinta como o seu corpo responde a esse comando. O que muda dentro de você e na sua realidade agora. E no seu tempo, vai voltando a respiração, vai abrindo os seus olhos, fazendo os movimentos necessários e voltando pro aqui, pro agora. Todos bem? Alguém sentindo algo que não estava sentindo antes de começar, algum desconforto, algo nesse sentido? Não? Então, meus queridos, por hoje é isso. Parabéns por se permitirem, por estarem aqui, por serem contribuição. Eu tenho um grupo também, para quem está novo aqui, o grupo onde eu divulgo os dias de movimento. Se vocês tiverem interesse em participar mais vezes, aí só me sinalizem no privado. E também está saindo do forno fresquinho o curso de constelação. Então, se por acaso alguém tiver interesse em aprofundar isso, não apenas para ser um constelador, mas para aprender mais sobre consciência sistêmica, familiar e empresarial, também falar comigo, que aí a gente está organizando aqui. Tá bom?
Beijo no coração de vocês, bom descanso, boa Beijos. integração de tudo isso e boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.